Aleluia. Graças a Deus pela palavra, amém, irmãos? Eu amo essa palavra, eu acredito também que você ama, amém? Eu quero exaltar um pouco essa palavra, eu acredito que eu vou ministrar mais ou menos uns 50 minutos aqui, mas o que veio no meu espírito é exaltar a palavra. Se você pode abrir em Oséias, por favor, capítulo 4 de Oséias. Agora há pouco estava na minha Bíblia, não sei onde está mais. Mas vou procurar aqui. Deixa eu logo aqui no iPad. Capítulo 4 de Oséias. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, Deus tem o melhor para mim. Isso é muito importante, você está ouvindo isso, irmão. Amém? Graças a Deus. Capítulo 4 de Oséias. Eu tenho meditado nesse texto, irmão, e algo que eu percebi, que quando eu estou meditando nesse texto, eu vejo que Satanás fica frustrado e com muita raiva de mim. Porque eu percebo, se você vai lendo comigo, Deus soprando no espírito de Oséias para escrever esse versículo, essa parte A desse versículo, ele começa a escrever: o meu povo está sendo destruído, né? Está escrito dessa forma: o meu povo está sendo destruído. E eu acredito, irmão, que quando Satanás estava observando que Oséias estava escrevendo, recebendo o sopro do Espírito para escrever isso num pergaminho, eu acredito que quando chegou nessa parte destruído aqui, vírgula, na tradução da minha Bíblia está assim escrito, eu acredito que Satanás ficou esperando, por causa de Satanás ou por causa do diabo. Mas é interessante, irmão, que Deus falou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amém, irmão? Então, se você hoje está sofrendo alguma coisa, é por falta de conhecimento. Eu me atrevo a crer no que a Bíblia diz: a falta de conhecimento me leva a perecer, me leva a ser destruído. Se o próprio Deus inspirou Oséias a falar, a escrever para mim e para você, que a falta de conhecimento, a ignorância, me leva a ser destruído, irmão, não é Satanás, então eu vejo que Satanás está frustrado. Porque isso quer dizer que Deus está dizendo: Satanás, quando você tem um conhecimento, ele é um inimigo derrotado. Mas quando você não tem um conhecimento, irmão, de repente ele está vencendo na sua vida. Na área de saúde, na área de finanças. Amém, queridos? Mas quando chega o conhecimento, irmão, a Bíblia diz que você começa a reinar em vida. Você entende que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você entende que tudo você pode naquele que lhe fortalece. Amém? Então, o meu povo está sendo destruído. Não é o povo do mundo, não é o povo de fora, mas o povo de Deus estava sendo destruído. Eu como um pastor, irmão, 10 anos de ministério, há uma carência mesmo no meio do povo de Deus, de um conhecimento da verdade. Eu estava observando esse texto aqui, e se você observar, é isso aqui, olha: a verdade não liberta sem o conhecimento dela. Você precisa conhecer a verdade. Conhecendo a verdade vai trazer libertação para você. Então a verdade por si só não liberta você. Agora você conhecendo a verdade pode lhe libertar. Amém, queridos? Então, o meu povo está sendo destruído. E em cima desse texto, eu queria que vocês abrissem em Josué capítulo 1. Eu quero passar para você um pouco de um conceito que Deus falou a respeito da própria palavra dele. Graças a Deus pela palavra, amém? Você ama a sua Bíblia? Graças a Deus pela palavra. Eu não sei você, irmão, mas eu já tive mais dificuldade, cada dia eu tenho melhorado, de estar desenvolvendo uma comunhão com alguém que escreveu uma carta para mim, e falando dos pensamentos dele, de umas promessas que ele tem para mim, mas é alguém invisível. Eu não sei se você já sentiu essa dificuldade. É por esse motivo que a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe. Então Deus sabe, irmão, que é uma dificuldade para mim e para você. Você pega uma carta, começa a ler, se você crer, tudo é possível para você. Mas alguém que falou isso, onde está esse alguém?
Se você não desenvolve uma consciência que esse alguém, e não cria uma intimidade com ele, que esse alguém habita em você, irmão, fica complicado para você crer nessa palavra. Porque eu levo a sério o que Jesus tem dito. Ele disse, olha, tudo é possível para você se você crer. Então essa condição das coisas ser possível para mim, a responsabilidade ficou para mim. Então eu tenho desenvolvido uma vida de fé para crer verdadeiramente naquilo que Deus falou para mim, pode se cumprir na minha vida. Então, quem falou isso? Alguém que é invisível. É por esse motivo que ele disse, é necessário. Você já fez força, irmão. Eu creio em algo acontecendo essa noite. Eu creio em milagres que vai acontecer. Por quê? Você já está fazendo a sua parte, irmão. Se você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Qual é a parte sua? De você sentar, ouvir alguém que está sendo inspirado por ele para falar para você. Você vai crer numa palavra que ele falou. Você vai pegar pela fé, vai colocar em prática e você vai ver o resultado. É necessário crer que ele existe. Se você crer, ele remunera você. Vem galardão. Então, Deus tem o melhor para você. Diga, Deus tem o melhor para mim. Eu não quero, irmão, que você fique com o passado. Eu quero que a partir de hoje seja um novo tempo na sua vida. Novos passos. Pai, eu vou me atrever a crer em você. Eu vou ser um crente atrevido. Você falou, eu creio. E assunto encerrado. Eu dou essa matéria e falo muito a respeito de fé. E tem pessoas que perguntam a mim, pastor, o que é fé para o senhor? Eu sempre respondo para ele, fé é você crer no versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, faz 41 anos, irmão, que eu conheço esse versículo. E cada dia que passa, esse versículo vai se tornando mais verdade para mim. Porque, se você conhece esse versículo, você nem precisa mais nem ler a Bíblia a respeito do Salmo completo. Mas se você está desenvolvendo uma vida de ansiedade, preocupação e inquietação, isso quer dizer que você não crê ainda nesse versículo. Você concorda comigo ou não? Porque o próprio Deus diz, ei, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Eu tinha 5 anos de idade, irmão, quando eu vi meu pai lendo esse versículo pela primeira vez. No romper do ano 2011 para 2012, eu disse ao pessoal, eu não trouxe minha Bíblia porque na editora, na gráfica, ainda está rolando a Bíblia para o ano de 2012. Mas não é assim, irmão. A palavra de Deus nunca mudou. Salmo 23 é verdade para mim hoje, é verdade para você amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. A palavra de Deus não muda. É viva, é eficaz e é poderosa. Agora, nós precisamos parar e para considerar. Ela é fiel. Então, vamos ver o que é que Deus fala a respeito da palavra dele. No versículo 1 ele diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Onde você colocar a planta do seu pé, irmão, tira o nome de Josué, agora bota o seu nome. Precisa crer. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém, diga ninguém. Você já pensou Deus dizendo que ninguém vai te poder resistir? Não é complicado, irmão, às vezes para a nossa mente, não é isso? Nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus, irmão. Fazer o que o salmista disse. Se você prova, você vê que Ele é bom. Os passos somos nós. Somos nós que damos o passo.
Se você disse que é bom, pai, então eu creio em graça e em favor. Eu estou precisando de milagre. Você é um Deus de milagre, eu creio na sua palavra. Aí você vai ver a bondade dele lhe seguindo. Graça, ajuda, favor. Eu achei interessante um livro que eu estava lendo, a história de um irmão. Ele disse que o pai dele era um grande ministro lá nos Estados Unidos, reconhecido, pregador de televisão, pregava na televisão, era muito conhecido. E teve um dia que ele ia para a igreja, e ia atrasado, ele pegou o carro dele e ia em alta velocidade. E de repente o guarda de trânsito deu uma parada nele. Ei, rapaz, para aí. Me dê seus documentos. Você está com pressa, né? E ele ficou calado. Quando ele passou o documento dele para o guarda, quando o guarda viu o sobrenome do pai dele, num documento dele, ele disse, rapaz, você é filho do pastor fulano e tal? Sou. Ele disse, rapaz, olha aí. Se ele não gostar do meu pai, eu vou receber aquela multa. E se brincar, ele chama até o guincho. Aí o guarda foi lá atrás do carro, observou, olhou para um lado, olhou para o outro. Chegou e disse, olha, eu não vou te multar, porque teu pai eu respeito muito. Toma. Mas aquilo não chamou atenção. Ele disse que com 3 meses depois ou mais, ele ia novamente em alta velocidade. E o guarda parou novamente. Esse era mais uma cara mais carrancudo, um camarada mais bravo. E quando ele parou, ele disse, rapaz, você de novo em alta velocidade? Quando ele apresentou a documentação, você é filho de fulano e tal, senhor. No final, ele devolveu o documento para ele. Ele disse, rapaz, eu só não vou lhe multar por motivo do seu pai. Quando ele saiu colocando o documento no bolso dele, ele disse, rapaz, se meu pai tem uma reputação tão boa diante das autoridades nesta nação, eu tenho encontrado graça e favor e ajuda por motivo de um nome que meu pai tem. Você já pensou, eu por ser filho de Deus, quanto favor e quanta graça e quanto ajuda eu vou encontrar nessa terra? Irmão, nós precisamos descobrir os privilégios que nós temos. Você, por ser filho de Deus, irmão, você perdeu de ser abençoado hoje. Porque você não sabia. Pai, eu creio que você é meu pai, eu vou encontrar graça e favor durante essa semana diante de homens, diante de mulheres, diante das autoridades, porque você é meu pai e eu sou seu filho. Nós precisamos crer no que a palavra diz, irmão. Aí Deus chega aqui diante de Josué, numa velha aliança, ele diz, olha, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha que promessa linda, irmão. Dá vontade de sair dançando. E Josué ficou observando, irmão, só ouvindo. Assim, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus, irmão. Gostei do seu glória a Deus, porque eu estava à vontade de já sair correndo aqui. Aleluia! Graças a Deus, irmão, pela palavra, amém? Então, o conselho que ele deu para Josué aqui, ó. Josué, seja forte. Corajoso. Porque tu farás. Eu não sei qual a promessa que Deus falou para você, ou foi que Deus falou para você. Eu quero dizer algo para você, irmão. Deus não se esqueceu. Se você se esqueceu, Deus não se esqueceu. Deus é fiel com a palavra dele. Ele não se esquece. Ele cumpre com a palavra dele. Agora, eu preciso ter uma ação correspondente com ele. Eu acredito que você saiba disso. Amém? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Aí ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Irmão, você tem que amar a sua Bíblia como você nunca amou na sua vida. Quanto mais você se associa com essa palavra. Eu converso com os alunos do Rema, nós já temos mais de 6 anos lá em Taguatinga, são 8 anos. E eu converso com os alunos no final do ano, ele diz, pastor, os 2 anos foram os meus melhores 2 anos da minha vida. E eu sempre digo para eles, irmão, você passar segunda, quarta e sexta, ouvindo a palavra no Rema,
terça, quinta e domingo, na sua igreja, você passando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ouvindo a palavra da fé, ouvindo coisa que traz esperança para você, com certeza é o melhor dia da sua vida. O problema é que as pessoas param de ouvir, irmão. E eu tenho falado, eu como pastor na igreja, eu tenho dito, irmão, se a televisão está lhe atrapalhando, venda a sua televisão. Para você comprar bons livros, para você comprar boas bíblias, para você comprar bons áudios, para você estar ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra e ouvindo a palavra. Porque, observe aqui agora, irmão, versículo 8 diz, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Você conhece algum crente que assiste novela? Você conhece algum crente que está assistindo Big Brother e está torcendo por alguém para sair? Aí Deus está falando, irmão, Deus inspirando, o próprio Deus falando para José, olha, tu medita nela de dia e de noite. Tu medita nela de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Uma meditação, uma prática, fazendo, então farás prosperar. Então você vai fazer prosperar o seu caminho. 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 Não é o seu pastor, não é Deus, não é a sua pastora, não é um profeta, é você. Ouvindo, meditando, praticando. Ouvindo, meditando, praticando. Graças a Deus pela verdade que eu ouvi aí. Diga, Deus tem o melhor para mim. Você já crê nessa verdade que Deus tem o melhor para você? Irmãos, terça-feira fez 12 anos que eu cheguei aqui em Brasília, dentro de um caminhão ônibus baú, um carro que eu tinha, uma Fiorino, com minha filha de 10 anos de idade, numa direção que Deus falou, vá para Brasília. E quando eu cheguei aqui em Brasília, num caminhão, não sabia nem o que ia fazer ainda. Descarreguei toda a minha mudança, tinha deixado alugado um apartamento, mas deu errado. Eu fui morar na casa de uma cunhada, morei 7 meses dentro de uma casa de uma cunhada. Você já parou para pensar, irmão, Deus lhe dá uma direção, eu tinha minha casa própria, lá em Campina Grande, minha esposa era funcionária do estado lá da Paraíba, eu sou de Campina Grande, lá da Paraíba. Não tinha necessidade de sair daquela cidade. E Deus me deu uma direção para vir para Brasília. Deu errado o aluguel do apartamento. Fui morar na casa de um cunhado. Então, pela circunstância, pela recepção, eu disse, rapaz, foi o que eu vim fazer aqui. Então, você sabia que Satanás conversa, fala? Você sabe, né? Sabe? Amém? É por esse motivo que você precisa ter a palavra dentro de você. A Bíblia diz, irmão, que Satanás chegou para conversar com Jesus. E a resposta de Jesus foi com palavra também. Está escrito também, Satanás. Está escrito também, está escrito. Amém? Então Jesus respondia, está escrito. Então você precisa responder também, está escrito. Então eu passei 1 mês, 2 meses, 3 meses na casa do meu cunhado, ele é médico, a esposa dele também é médica. E aí, ele chegava às vezes 2 horas da manhã, 3 horas da manhã de um plantão. Mas eu queria uma clareza daquilo que Deus tinha para mim. Por que é que Deus me trouxe para Brasília? Eu passava o dia trabalhando, eu passei 5 meses trabalhando aqui no Gama. Uma pessoa conseguiu uma oficina que eu fazia armário. Então aqui eu não pagava aluguel. Eu passei 5 meses, todos os dias, saí de 7 horas da manhã do Lúcio Costa e chegava de 8 horas da noite. De 8 horas eu chegava, brincava com meus filhos, umas 11 horas eu começava a orar. Eu e minha esposa, eu ia para a sala, minha esposa para a cozinha. E de repente minha cunhada e meu cunhado chegavam 2 horas da manhã, 3 horas, ele me encontrava na sala orando, com as mãos levantadas e me consagrando ao Senhor. Pai, a minha vida é sua. Eu descobri na Bíblia que de ti eu sou um cooperador. Eu descobri na Bíblia que de ti eu sou um trabalhador. E eu também descobri
que você não deve nada a ninguém, você paga as contas em dias. Não precisa ser na sexta-feira, não precisa ser no dia 5, mas você é um bom pagador. E eu me consagrando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7 meses, 9 meses, 10 meses, quando foi completando o ano, eu tive uma visão. 1h30 da manhã eu estava orando. Já estava no apartamento onde eu tinha alugado, no Lúcio Costa, e eu levantando as mãos para o céu, adorando o Pai, de repente eu tive uma visão. Nunca tinha tido uma visão na minha vida. Mas, irmão, uma vida de constância diante de Deus, irmão, Deus não deixa você ser frustrado. De repente eu vi Kenneth Reagan, ele está aí? Não tem alguma foto dele? Não. Kenneth Reagan entrou no meu quarto, na minha sala, e o fundador do ministério, Bandurite, entrou também. E eu ouvi uma voz: abra uma igreja Verbo da Vida em Brasília. Aí eu estava falando com o pessoal terça-feira, você já pensou se eu não tivesse desenvolvendo uma vida de constância, de oração, de meditação na palavra? O que foi que Deus falou para você? Você acha que Deus está atrasado comigo e com você, irmão? O que Ele falou, irmão, Ele quer cumprir. Então Ele olhava, eu estava lá. Minha vida é sua, eu não estou aqui em vão, eu estou aqui com um propósito. Foi você que me chamou para esse lugar. Eu vou fazer sua vontade. Eu vou fazer sua vontade, meditando na palavra, não cessando de falar deste livro da lei, antes meditando nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo segundo como está escrito. Aí ele diz: então tu vai fazer prosperar o teu caminho, tu serás bem sucedido. Irmão, no mesmo dia eu abri a igreja, dentro do meu apartamento. 5 pessoas estavam lá. 5. Eu preguei fé, como eu estou pregando hoje para você, animando as pessoas a começar a meditar na palavra. Para 5 pessoas. E parecia que nada estava acontecendo. Mas eu gosto do que Jesus disse. O semeador saiu a semear. A semente é a palavra. Se você está semeando a palavra na vida do seu marido, pai, esse marido aqui é um homem de Deus. Se você está semeando a palavra na sua vida financeira, no seu ministério, nas ovelhas que Deus lhe confiou, em qualquer área da sua vida, vai acontecer algo, irmão. Porque Deus é Deus da palavra dele. Eu queria que vocês abrissem, por favor, no capítulo 2 de Lucas, por favor. Você observou, irmão, o que foi que Deus falou da palavra dele para Josué? Josué, você não precisa fazer nenhum curso, nenhuma universidade, e eu não estou desqualificando aqui a universidade, mas o que Deus fala da própria palavra dele, irmão. Olha, se você meditar na minha palavra, de dia e de noite, se você tiver o cuidado de fazer tudo quanto tiver escrito, você vai fazer prosperar o teu caminho. Amém, irmão? Então, louvado seja Deus pela palavra. Você pode dar uma glória a Deus? Diga para o seu vizinho: Deus tem o melhor para você. Aleluia! Graças a Deus, irmão, nossa mente renovada pela palavra. Diga: Deus é meu Pai. Olha que coisa linda no capítulo 2, irmão. Versículo 25 de Lucas. Deus tem o melhor para nós. Digo, os melhores dias da minha vida estão diante de mim. Não estão no passado, amém, irmão? Estão diante de você. Só por motivo de novos hábitos que você vai começar a tomar. Vai ler mais, vai orar mais, vai ter comunhão com Deus. Então os melhores dias da sua vida estão diante de você. Vai ser um bom crente, vai ser um bom filho de Deus, vai ser um bom pastor, uma boa pastora, um bom profeta, um bom mestre, um bom evangelista. Irmão, não tem como dar errado. Porque quem disse foi Deus. Se você medita, se você considera, eu não sei você, irmão, mas eu gosto de pegar as pessoas pela palavra. Não dê a sua palavra para mim não, que eu pego você pela sua palavra. Se der tempo nós vamos ler, mas eu vou citar aqui. Deus disse: olha, a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Aí ele diz: mas faz o que me apraz e prospera
em tudo aquilo que eu designei. Irmão, eu posso pregar aqui 5 dias sem ter necessidade de falar do diabo. O povo tem exaltado demais um inimigo derrotado. Eu não estou dizendo a você, irmão, que quando você lê 4:6 de Osés, ele fica frustrado. Quer dizer que a falta de conhecimento está me levando à destruição, a perecer. Eu sei que tem algumas pessoas que estão querendo correr, mas é de alegria, né? Versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. A diferença de Simeão, irmão, porque o Espírito Santo de mim, de Simeão, e de você, de Simeão, é que o Espírito está dentro de nós. Amém, irmão? Então, revelar-lhe o Espírito Santo. Eu acredito que Deus já falou alguma coisa para você, diretamente com você, ou se não usou algum profeta para falar, alguma profetisa, ou algum irmão, o seu pastor, a sua pastora. Então, revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Foi que Deus falou para você, irmão? De um ministério bem sucedido? De uma família forte? Seu marido vindo para a igreja? Seus filhos servindo ao Senhor? Olha lá. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Teve um dia que, eu não sei quanto tempo, irmão, Simeão ficou meditando nisso. Quanto tempo Simeão ia ao templo. Mas teve um dia que o Espírito Santo disse: vai ao templo. Eu não sei se Deus vai pegar você hoje. Hoje é o seu dia. Diga: é hoje. Irmão, o que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre, irmão. Tudo quando você vê o próprio Deus, quando você lê a sua Bíblia, você, rapaz, Ele é meu pastor e nada me falta. Pegue Ele pela palavra. Nada vai me faltar essa semana. Nada vai me faltar esse mês. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazer com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: eita, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. O camarada só estava esperando isso, irmão. Ele não desanimou, ele não se esqueceu, estava bem vivo, bem presente na mente dele, tudo que Deus falou para ele. E quando se manifestou, ele disse: agora você pode me levar. Então isso quer dizer, irmão, que Deus é Deus da palavra dele. Eu tenho visto, irmão, tenho pegado Deus pela própria palavra dele. Cada promessa que ele falou para mim, irmão, eu tenho visto ele cumprindo. Agora eu tenho me colocado na posição que Josué está. Meditando, considerando. Você já pensou, você já parou para observar e ficou meditando assim: pai, a sua fama é de um Deus mentiroso. Você já parou para pensar que é assim? Você já pensou? Porque quando você está ansioso, irmão, você está dizendo que Deus está mentindo. Agora, fique tranquilo que Deus não está nervoso com você, nem comigo não. Amém? Afinal de contas, que não é fácil, né? Eu já disse no início. Você pega uma Bíblia. Algumas pessoas dizem: eu não acredito porque foi o homem que escreveu. Se foi o homem que escreveu, as pessoas não acreditam, você já avisou se fosse um macaco? Se fosse um anjo? Se fosse escrito pelo anjo, era só para anjo. Se foi escrito pelo homem, irmão, é porque é para homem. Então não é fácil, irmão. É por esse motivo que Deus é longânimo. Ele é paciente comigo. Ele é paciente com você. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra.
porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Aleluia! Você pode ir agora em Provérbios capítulo 4? Diga, Deus está trabalhando. Irmãos, eu estou semeando a palavra e eu creio que você é uma boa terra. Diga, eu sou uma boa terra. Aleluia! Pai, eu te dou graça pela compreensão chegando a eles, o entendimento, um novo tempo na vida deles, em nome de Jesus. Revelação, luz chegando, esclarecimento. Aleluia! Eu creio que é um novo tempo para o Gama, para essa cidade do Gama. Eu não sei qual a cidade que você mora. É um novo tempo, sabe por quê? Porque você está aí. Onde você está, irmão, vai ser um novo tempo, porque é com você que Deus vai contar. Então, há 12 anos eu cheguei, comecei a ensinar essa palavra. Hoje tem 8 congregações espalhadas pelo DF, o pastor Adriano fazendo um bom trabalho juntamente com Fernanda e toda a equipe dele, toda essa família linda que Deus colocou junto deles. Mais um rema sendo aberto aqui no DF, você vai ouvir essa palavra, porque, irmão, se o problema nosso não é o diabo, é falta de conhecimento, então Deus quer espalhar rema e Deus quer espalhar boas igrejas. Se você é pastor, se você é pastora, se prepare, porque você conhecendo a verdade, irmão, a verdade vai trazer libertação para você. E vou dizer algo para você, Deus vai confiar os filhos dele para você alimentá-lo bem. Capítulo 4, versículo 20. Se você quiser marcar também o versículo 18, eu gosto de ouvir isso da minha boca. Eu coloco o meu nome aqui também. Mas a vereda de Joselito, aí você coloca o seu nome, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Irmão, a Bíblia só tem boa notícia para você. Obrigado pelos 6 amém, mas vai melhorar se Deus quiser. Diga, a minha vereda, o meu caminho, é como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Diga, eu creio, eu falo e eu recebo. Versículo 20 diz, filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Olha aí, ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Está lembrado foi o que ele disse a Josué? Medita de dia e de noite. O escritor de Provérbios está dizendo, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Aí diz, não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo. Guarda no mais íntimo do teu coração. Porque é vida para quem acha. Diga, para quem acha. Isso quer dizer, irmão, se eu não achar, eu também não vou encontrar essa vida que ele está prometendo. Nós precisamos cavar. Eu estou diante de homens e mulheres que vão se dedicar à leitura da palavra, vão se dedicar à leitura de bons livros, vocês vão se associar com bons escritores. Irmão, você vai ver o resultado na sua vida. Segunda Timóteo, por favor. Aleluia. Você ama essa palavra? Amém, amém. Segunda Timóteo, capítulo 3. Diga, está acontecendo algo. Você crê em milagres? Diga, Deus é Deus de milagre. Diga, Deus é Deus de agora. Diga, Deus é Deus de já. Então, irmão, para Deus ser Deus de já, basta ter minha concordância ou a sua concordância a respeito de alguma coisa. Se você estiver crendo no milagre agora, irmão, agora, crendo, aí você vê a manifestação. Então, capítulo 3, vamos ver o que aqui Paulo fala a respeito da palavra. Versículo 14 diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, diga desde a infância, diga novamente, a infância, diga outra vez, a infância,
Irmãos, eu sei o que é isso. Quando eu tinha 45 anos de idade, meu pai se converteu e eu fui crescendo ouvindo isso. Olha, se tu não parar com isso, Deus te castiga. Eu fui crescendo. 7, rapaz, Deus vai te pegar. 9, Deus vai te pegar. 12, Deus vai te pegar. 13, não me encontrar mais na igreja. Como é que eu vou atrás de alguém que quer me pegar? Está com um pedaço de pau para bater na minha cabeça. Eu estou espalhando por onde eu ando, irmão. Que uma falta de uma compreensão do caráter de Deus tem deixado muitos crentes desviados na rua. Pastor e pastora, se você começar a pregar a respeito da bondade de Deus, tem muitos filhos de Deus que têm medo até de entrar na igreja, porque quando entra, de repente, agora eu vou te pegar. Deus está num amor muito grande pelo um pecador, mas por aquele que entra, que é um filho que está desgarrado, Deus quer pegá-lo. Mas, irmão, quando eu descobri que Deus é bom, que Ele é meu Pai, eu nasci de novo. E eu gosto dessa palavra aqui, da infância. Cuidado com como você está apresentando o caráter de Deus, irmão, aos seus filhos. Se você ensina que o seu pai é bom, que Deus tem o melhor para ele, que Deus tem o melhor para ele, sabe quando é que ele vai se desviar? Nunca. Eu sou pai, irmão. Eu tenho 2 filhos. Não passa nenhum pensamento mal na minha cabeça pelos meus filhos. Mesmo quando eu vejo em desobediência. Eu quero correr para ajudar, para curar, para trazer para perto. Eu sendo mal, como diz Jesus, né? Vós sendo mal, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. É por esse motivo que eu vou pedir para você repetir novamente. Diga, Deus tem o melhor para mim. Irmão, você não sabe o que é que passa pela cabeça de Deus a seu respeito. De você trazer ovelhas que estão desgarradas. Ovelha que precisa saber de um versículo que diz assim, olha. Se você confessa o seu pecado e deixa, do Senhor alcança a misericórdia. Deus não se lembra mais. Eu sei que você conhece alguém que não está nem querendo passar pela porta da igreja. Com medo de Deus. Desde a infância sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio. Olha algo que pode lhe tornar uma pessoa sábia. Reinando em vida. O que é? As escrituras. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16 diz, porque toda a escritura é inspirada por Deus. E diz, ela é proveitosa, ela é útil para o ensino. Diga, para o ensino. Diga novamente, para o ensino. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi várias vezes. Você está nesse leito do hospital porque Deus está lhe ensinando algo. Mas é porque pessoas não conhecem esse versículo. Porque a Bíblia diz que a palavra é útil para o ensino. Não é com doença que Deus ensina. Diga, Deus é um bom Deus. Irmão, está tudo escrito aqui, irmão. Paulo, inspirado pelo Espírito, disse, olha, a escritura é útil, é proveitosa para ensinar as pessoas. Para repreensão. Se você quiser fazer um estudo muito lindo e gostoso, maravilhoso, desse versículo 16, irmão, pega Aurélio. Pega outras traduções da Bíblia, que você vai ver o que significa, o que é que Aurélio fala a respeito de ensino. O que é que Aurélio fala a respeito de repreensão, para a correção. Aurélio diz, o que é correção? Ele diz que é algo que está errado, aí vem um apagador, apaga e coloca na linha. Qual é a correção de Deus? Vamos lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a correção de Deus, irmão. Para mim e para você.
Diga, Deus é bom. E nada pode mudar isso. É a condição de Deus, irmão. Ele é bom. Missionário, pastor do Verbo da Vida lá no Canadá, ele estava conversando comigo, ele disse que um pastor americano que tem uma igreja lá no Canadá, chegou uma ovelha, chegou uma pessoa na igreja e disse, pastor, eu preciso da sua ajuda. Pois não, estou desempregado, minha família está passando, quase está passando fome, eu queria sua ajuda. O pastor disse, rapaz, vamos ouvir a palavra, no final do culto nós vamos orar, e eu creio que Deus vai operar um milagre, você vai abrir as portas de emprego para você começar a trabalhar. Aí ele disse, você acha, pastor? Não, não acho não, eu tenho certeza. Então ele pregou a respeito de fé, e no final, o camarada procurou o pastor, pastor, você pode orar comigo? Posso. Pai, no nome de Jesus eu te dou graça, porque a tua bondade, a partir de hoje vai começar a seguir esse homem, que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele fez uma aliança contigo, e eu creio nas portas abertas de emprego, os anjos já estão trabalhando. Pai, no nome de Jesus, obrigado. Você crê, irmão? É só isso, pastor? Só, eu creio. Está feito. Então aquele irmão foi uma vez na igreja. E passou uma semana, passou duas, um mês, 2 meses, 3 meses. Com 3 meses e pouco o pastor estava no supermercado e se lembrou. De repente ele deu de cara com aquele irmão. Quando deu de cara com aquele irmão, irmão, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, você não apareceu mais na igreja? Ah, pastor, o que eu precisava eu consegui. Eu arrumei o emprego. Você já pensou, irmão, alguém fazendo isso com você? Aí você vai lá para um texto, lá do capítulo 6 de Lucas, que diz que Deus é benigno até com os maus e os ingratos. Deus não fica nervoso com ingratidão não, irmão. Ele é bom. A pessoa foi lá, recebeu e nem voltou para agradecer. E você que é filho, irmão, fiel. Diga, Deus tem o melhor para mim. Precisamos conhecer o caráter de Deus, irmão. Deus vai ser glorificado através de você nessa terra. Pessoas vendo o resultado na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu ministério, pastores. O crescimento, pessoas observando, o que é isso? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina teus ouvidos. Correção para a educação na justiça. 17 diz, a fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia está dizendo, irmão, comecei, Oséias, a falta de conhecimento. Levei o que é que Deus fala a respeito da palavra dele, falando para Josué. Vim para a vida de Simeão. Voltei para Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Se você ler o capítulo 1 de Salmo, você já sabe. Você é como uma árvore frutífera, né? Que num devido tempo produz fruto. Agora, qual é o contexto? Você meditando na palavra. Você meditando na palavra, você se associando com a palavra. Você não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Agora, Paulo está falando aqui, irmão, a respeito de vocês sentar, parar para ouvir e se expor à palavra. Para uma correção, para uma educação, para uma repreensão, para um ensino. Então, irmão, verdadeiramente nós precisamos sentar e renovar a nossa mente. Capítulo 12, versículo 2 de Romanos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos procurar. É um processo, irmão, que eu sempre repito lá na igreja, é um processo que eu preciso todos os dias renovar a minha mente. É onde eu vou experimentar, provar, saborear a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, cada dia eu tenho visto a bondade de Deus me seguindo. Cada dia eu tenho visto a bondade de Deus me seguindo. Porque tenho parado para considerar, parado para meditar. 1 Timóteo, por favor, só vou ler mais 2 versículos aqui para a gente encerrar.
Eu acredito que eu já injetei fé no seu coração. Aleluia. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Vamos ver o que é que Paulo fala a respeito. Qual o conceito de Paulo a respeito da palavra? Versículo 9 diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Então, se Deus diz que Ele é seu pastor e nada lhe falta, irmão, creia e receba e aceite. Para encerrar, João 17. Aleluia. Vocês aprenderam alguma coisa? Deu para entrar alguma coisa, irmão? Glória a Deus. Vamos ver o que foi que Jesus falou a respeito da palavra. Capítulo 17, versículo 17. Irmão, eu queria só ler mais um versículo depois desse, posso? Sem problema? Então vamos lá. Versículo 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade. Jesus está dizendo que Josué 1:8 é verdade, Provérbio é verdade, Oséias é verdade. Aí ele diz: a tua palavra, Pai, é a verdade. Amém. Deus falou, amém. Atos, capítulo 14. Obrigado, Pai. Luz, compreensão, revelação chegou aos teus filhos hoje. Um novo tempo na vida deles. Eu gosto, irmão, de honrar e considerar a palavra. Porque é o próprio Deus falando através de homens ou de mulheres, ou senão quando você está lendo é o próprio Deus lá trazendo revelação e luz. E esse exemplo, irmão, me chama muita atenção e eu fico admirado. É por esse motivo que eu, na minha oração, comecei a chamar a atenção de vocês. Se ele diz que está bem presente, irmão, é porque ele quer fazer algo. E no capítulo 14, versículo 8 diz: em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, diga aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Que situação, né? Aleijado e paralítico desde o seu nascimento. Não está dizendo a idade do homem aqui. Mas a Bíblia está dizendo que esse homem era aleijado, paralítico desde o nascimento. O qual jamais pudera andar. Pastor, foi o que esse homem fez? Versículo 9 vai dizer: esse homem ouviu falar a Paulo. Esse homem estava sentado como você está sentado aqui hoje. O que é que Paulo estava pregando? No mínimo, Paulo estava falando a respeito de Isaías, capítulo 53. Não tinha uma Bíblia como você está com ela na mão aqui. E Paulo estava ensinando. Paulo estava pregando. Esse homem era aleijado e paralítico desde o seu nascimento. Nunca andou. Jesus deu o testemunho da palavra: Pai, tua palavra é verdade. Esse homem estava ouvindo Paulo falar, como você está me ouvindo falar. Quando Paulo observou e disse que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Você já pensou, irmão? Camarada, só ouvindo alguém falar, aleijado, deficiente, desde o seu nascimento, nunca andou. Então quer dizer que a sua condição está muito melhor que a dele e a minha também. Não é verdade, irmão? Então, é por esse motivo que Jesus repete, irmão, nos evangelhos: cuidado, vede como tu ouve. Esse homem ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos e vendo. Você sabia, irmão, quando você está diante de pessoas que você vê que tem fé, dá para observar mesmo a reação das pessoas.
Paulo olhou e disse: você tem fé para ser curado. Irmão, se Paulo estava vendo, e Jesus, que é o cabeça da igreja que está passeando aqui agora? Você já pensou? Você crê que ele está passeando aqui? Que coisa boa. É por esse motivo que eu creio que hoje vai ser uma noite de milagre. Eu creio que você já recebeu algo, irmão. Porque o que é interessante aqui, irmão, Paulo não precisou nem chegar perto. Ele recebeu. Rapaz, eu estou crendo no que ele está falando. 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 Eu recebo, eu creio e eu recebo. Eu creio e eu recebo. Eu creio e recebo. E chamou a atenção de Paulo. Paulo disse: ele tem fé para receber. Eu estou vendo fé nele. Eu estou vendo fé em você, irmão. Diga: a minha condição diante de Deus não é de mendigo, é de filho. E filho, irmão, só chega e diz: Abba, Pai, no nome de Jesus. Não é mendigando: Pai me dá, Pai me dá, Pai me dá. Você já sabe o que Deus já lhe deu. Se não sabe, você vai estudar no Rema e você vai conhecer tudo que Deus já preparou para você. Amém, queridos? Então, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aleluia! Você pode ficar de pé, irmão? Eu vou dizer algo para você. Quanto mais você se envolver com essa palavra, você vai se tornar uma pessoa empolgada. A minha época, logo no início aqui de Brasília, irmão, eu pregando na igreja, de repente eu dava uma dançadazinha, eu dava um grito, as pessoas olham: esse camarada é fanático. Rapaz, você já pensou, eu entendendo que todos os dias a bondade de Deus estava me seguindo? Eu vendo a manifestação da bondade de Deus na minha vida, todos os dias. O favor, a ajuda, a graça. Eu chegando num lugar que eu não conhecia ninguém e Deus me favorecendo. Eu deixando uma mulher e 2 filhos num apartamento que não tinham o que comer. E de repente parava um carro e dizia: você faz armário? Faço. Rapaz, deu uma vontade de parar aqui. Eu não te conheço. Eu sempre faço serviço com um rapaz lá na frente. E eu disse: eu sei o que é isso. O que é? A bondade de Deus que está a meu favor. Diga: Deus está do meu lado. Diga: Deus tem o melhor para mim.